Oi, gente. Então, bem-vindos a mais uma aula de redação do cursinho Paralelos. Hoje eu vou falar um pouco sobre as estratégias na produção da redação, tanto antes da prova, depois da prova, algumas estratégias para fazer mais rapidamente a prova também. Então, primeiramente, algumas dicas do que fazer antes das provas, né? Antes do Enem em si, ou outros vestibulares que vocês forem fazer. Número 1. Esteja atento aos temas atuais. Assim será fácil argumentar na hora da prova. Então, o que quer dizer isso? Às vezes a gente odeia assistir o jornal à noite, né? Ou se manter atualizado das notícias durante o dia. Hoje em dia, com todas as redes sociais e os meios tecnológicos, é muito mais fácil, né? Então, por exemplo, vocês têm redes sociais, hoje em dia o que mais tem é notícia no meio das redes sociais. É óbvio que daí tem que tomar cuidado para quê? Não cair em fake news, né? Sempre, mesmo que forem redes sociais, tentem ver a veracidade das notícias, mas tentem se manter atualizados sobre todos os temas da atualidade, porque talvez não caia o tema em si, né, no Enem, porém, aquilo lá que você viu na notícia, você vai poder citar na sua redação, porque pode ter um tema parecido com aquilo, né? Ou da mesma esfera, né? Tipo saúde, educação, enfim. Então sempre mantenham-se atualizados sobre o que está acontecendo no seu país, tá? E é no país, porque o Enem é do país em si, não é do seu estado, não é da sua cidade. 2. Treine a grafia, pois a dificuldade de leitura do texto pode influenciar a avaliação do corretor. Ali faltou o R, né? Influenciar na avaliação do corretor. Então, às vezes a gente escreve muito rápido durante a aula, ou igual eu escrevi rápido esse slide, faltou um R, e a gente não presta atenção muito nisso. Na hora do Enem, tem que prestar muita atenção, porque qualquer erro de grafia vai descontar nota, né? Então, por favor, sempre prestem muita atenção nisso já quando vocês estiverem treinando para fazer as redações, não só no dia, né? Porque no dia você vai ter que prestar muita atenção, aquilo vai te gastar muita energia, muito tempo. Então você tem que estar acostumado já a treinar a grafia. 3. Leia as propostas de redação de edições anteriores do Enem e exercite a interpretação de texto. Então, talvez até você já fizeram algumas propostas de redação de Enems anteriores e nem ficaram sabendo, né? Porque tem vários temas, várias propostas. Mas eu aconselho vocês que pesquisem quais foram os temas, né, dos anos passados, quais eram os textos motivadores de cada tema, porque talvez ajude no próximo. Nunca vai repetir o tema, óbvio. Isso também é interessante, porque se já foi algum tema que você acha legal para cair, não vai cair de novo, né? E exercite a interpretação de texto. Então, vocês podem fazer o quê? Olhar, por exemplo, qual foi o tema do Enem 2015, ler os textos motivadores, tentar achar na internet algumas redações nota 1000 sobre esse tema, para ver se você conseguiu compreender o que os textos motivadores estavam dizendo e o que realmente era para você escrever, né? Para você não tangenciar o tema, né? Ter a nota zerada ou diminuída muito. 4. É essencial que o candidato estude ortografia e gramática. Erros com concordância, pontuação, acentuação, flexão e outros não passam despercebidos durante a correção da prova. Então aqui é mais sobre a competência 1, né? Às vezes, não sei se alguém ainda digita a redação em vez de escrever. Se você faz isso, para agora já, porque a gente está chegando perto do Enem e no Enem você não vai digitar, né? Aí você digitou o ano inteiro a redação, vai chegar no dia você vai ter que escrever. E aí? Você não tem tempo para uma mudança dessa na hora da prova. Então, se fazem isso, parem agora e já comecem a treinar escrevendo a redação em si, para você saber quais são as regras, né? Você tem que saber que vai até o final da linha, você não pode simplesmente parar na metade da linha e pular para outra, a não ser que você vai mudar de parágrafo, né? Fazer o translineamento, né? Então, quando uma palavra chega no final, você tem que dividir as sílabas, fazer o hífen e ir para baixo. Então, tudo isso é na escrita, né? Se você estiver digitando, você não vai ter essas regras, tá? Além disso, óbvio, tem toda a parte da gramática, da ortografia, né? Acentuação, pontuação, concordância. Então, sempre prestem muita atenção. Pessoalmente, o que eu acho sobre tudo isso? É interessante estudar as regras? Com certeza. Acredito que vocês tenham aula de gramática, enfim, livros para estudar gramática, mas
principal fator para você não errar muito, pelo menos, a pontuação, a acentuação, concordância, flexão, outros pontos da gramática da ortografia, é leitura. Se você lê pelo menos um pouco por dia, inconscientemente você vai saber o que é uma pontuação, uma acentuação, onde vai a vírgula, onde vai o ponto, né? Onde vai o acento agudo, o acento grave, a crase. Porque mesmo sem estar prestando atenção naquilo, você está em contato com aquelas palavras o dia todo, né? O dia todo não, mas todo dia pelo menos um pouco, tá? Então não deixem de se atualizar. Ó, vocês já poderiam matar aqui o ponto 1 e 4 ao mesmo tempo, né? Então, lendo sobre o que está acontecendo nos dias atuais, você já estaria fazendo esses 2 pontos. E 5, treine redação e faça correções, né? Por exemplo, o que? Eu ainda coloquei aqui, aproveitem que vocês possuem corretores disponíveis para dúvidas e auxílio sempre que precisarem. Então, vocês sabem que vocês têm corretores, 3 professores, então vocês têm todas essas oportunidades e não deixem passar, tá? Tá chegando o Enem, mas ainda dá tempo de aprimorar bastante. Então, treine todos os temas que a gente der. Pelo que eu vi ali, que às vezes dá um puxão de orelha no grupo, a maioria dos alunos não está entregando a redação. Eu queria dizer que isso só vai ser prejudicial para vocês mesmos, né? Porque redação não adianta saber todos os pontos que você tem que fazer e você não praticar, né? Então tentem pelo menos fazer uma redação por semana, tá? E aproveitem que vocês têm corretores, mandam para correção. Quando vocês receberem a nota de volta, se não for uma nota boa, não fiquem desapontados. Peguem os pontos que vocês erraram e refazem a redação. E manda de volta para o corretor, tenho certeza que ele vai ficar feliz de corrigir de novo. Ou pelo menos apontar o que ainda está errado, para vocês melhorarem, tá, gente? Então vão atrás disso porque vocês têm essa oportunidade. Dicas para gastar menos tempo na produção do texto. 1. Cronometre seu tempo. Então, em casa, quando você está fazendo os temas, começa a cronometrar. Assim, é bem interessante isso, porque tem vezes que a gente faz a redação que a gente senta e faz de uma vez só, né? Como tem vezes que a gente senta, faz o parágrafo de introdução, vai dormir, aí no outro dia você faz o outro parágrafo, né? Ou vai jantar, enfim, não faz tudo de uma vez. Tem problema? Não acho, sabe? Mas eu acredito que nessa reta final, tentem fazer de uma vez só, porque no Enem você não vai poder fazer um parágrafo e deitar dormir, né? O máximo que você vai poder é fazer um parágrafo, daí voltar para fazer algumas questões, mas isso é muito cansativo do mesmo jeito, né? Então, assim, tentem treinar, fazer a redação de uma vez só. É interessante criar o hábito de cronometrar o processo. Assim, você saberá quanto tempo leva para escrever o texto como um todo e em quais partes você precisa dedicar menos ou mais minutos. O ideal é que você gaste no máximo 1 hora e 20 minutos para concluir o texto. Então, comece a monitorar. Gente, o tempo é muito relativo, né? Porque talvez vai ser um tema que você se identifique muito e você faça em menos de 1 hora e 20. Ou vai ser um tema que você tem mais dificuldade e vai ser mais do que 1 hora e 20. Isso não tem problema, isso acontece. Mas uma base é 1 hora e 20, entre fazer o rascunho e passar a limpo, certo? 2. Observe as partes nas quais possui mais dificuldade. Então tem gente que não consegue decidir qual tese colocar no texto. Demora boa parte do tempo selecionando exemplos bons ou não consegue apresentar as propostas adequadas. Pensando nisso, é importante entender em quais partes você tem mais dificuldade de se desenvolver, para que seja possível focar em estratégias para agilizar o seu processo de escrita. Então, assim, vocês sabem que a dissertação argumentativa ela é dividida em partes, né? Então, você tem um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de intervenção. E daí isso é muito pessoal, né? Por exemplo, eu particularmente, normalmente demoro mais para escrever a introdução, para dar o início. Depois que eu escrevo a introdução, o desenvolvimento eu escrevo bem rápido e a introdução também. O que eu mais demoro é a introdução, sabe? E eu sei disso sobre mim mesmo. Vocês sabem qual a parte que vocês demoram mais? Interessante saber. Por quê? Porque vocês podem praticar. Então, se alguém aí for como eu, que demora mais na introdução, pesquisam temas, por exemplo, dos Enems passados, né? 2019, 18, 17. Pega o tema, lê os textos motivadores e faz só a introdução, porque é o que você demora mais. Aí, se você quer fazer o resto, depois você faz. Mas pratica, então, só a introdução, se é o que você mais demora. Ah, não, mas o que eu mais demoro é a intervenção. Então, pratica só a intervenção, certo? Não precisa sempre escrever o texto inteiro, mas vai praticando
as partes que você tem mais dificuldade e que você sabe que demora mais tempo para você aprimorar um pouco, pelo menos, tá bom? 3. Estabeleça sua estratégia argumentativa. Você pode definir que a melhor forma de iniciar o texto é com uma alusão histórica ou por citação. Assim como no desenvolvimento se quer argumentar por meio da enumeração de problemas ou por causa e consequência, por exemplo. Ao estar familiarizado com o formato do seu texto, seu pensamento será automaticamente direcionado à organização estabelecida em qualquer tema que for desenvolver. Então, assim, por exemplo, eu sempre começava minha redação ou por alusão histórica ou citação, que é o que eu até coloquei aí, né? Que está aí no negócio. Eu peguei de um site, se eu não me engano, essas partes. Mas alusão histórica e citação acho que são os mais comuns, né? Então você já sabe como é que você vai começar. Então quando você lê o tema, você fala o que eu posso relacionar à história sobre esse tema, né? Ou que citação eu posso usar, de que filósofo, de que pensador, de que sociólogo, né? Você tem que ir direcionando, canalizando o seu pensamento para que você faça mais rápido. Não fique perdido. Meu Deus, o que eu faço? Calma, você sabe o que você sempre põe no primeiro período? Ah, uma alusão histórica. Então pensa sobre determinado tema lá. O que você acha que pode pôr sobre história? Vai repensando nas suas aulas de história, história do Brasil, história geral e vai indo, né? Ou citação. Ah, decorei bastante citações ou bastante pensamentos de filósofos. Então, nenhum desses pensamentos tem como você fazer um link ou relacionar com o tema? Com certeza alguma coisa dá, né? E depois o desenvolvimento também, né? Tem várias formas de fazer a argumentação. Por enumeração de problemas, por causa e consequência, por exemplificações. Então, qual que você acha que é mais familiarizado, né? Se for um tema complicado, vai no que você acha que é mais fácil para você, óbvio, né? Para tentar ganhar tempo e não ficar muito nervoso, beleza? 4. A princípio, não se atenha aos mínimos detalhes. Tentar escrever um texto perfeito quando não estiver exatamente inspirado não é uma boa ideia. Se o fluxo da consciência vier, escreva. Nem sempre você terá a melhor palavra ou a melhor conclusão de parágrafo, mas não pare. Coloque as ideias a grosso modo e depois dê o acabamento necessário. É bem por isso que tem o rascunho, né, gente? Pelo amor de Deus, não peguem a caneta e saiam escrevendo a redação no gabarito da redação sem ter feito o rascunho, né? Por favor. Então, o rascunho é para isso. Se eu mostrar o rascunho para vocês dos meus 3 Enems que eu fiz, vocês não vão entender nada. E nem eu vou entender. Mas na hora eu entendi. Porque eu fui fazendo seta para um lado, seta para o outro, fui riscando uma palavra, escrevendo outra em cima, outra embaixo. É normal, isso é rascunho, tá? Se você está entendendo o que está acontecendo na hora e depois vai conseguir passar limpo tranquilamente, pronto, é isso que importa, tá? Rascunho é para isso mesmo. E façam uso e abuso dos rascunhos. 5. Grave um roteiro de produção textual. Então, cada parágrafo tem uma função específica. Mentalize um roteiro de coisas para escrever em cada um deles. À medida em que for treinando, a forma de escrever também será internalizada. E você escreverá mais rápido, por saber como elaborar a tese, como formular estruturalmente as propostas e assim por diante. Então, é o que eu já tinha comentado antes, né? Como vocês sabem, cada parágrafo tem sua própria função, cada parágrafo você sabe o que tem que fazer. Então, por exemplo, no de introdução, você sabe que você tem que iniciar contextualizando de alguma maneira, depois mostrando qual é a problemática, qual é o tema que você está falando sobre, né? E depois mostrar suas teses, ou uma tese, né? Depende da pessoa. Então, se você já sabe isso, você não vai ficar perdido. Então, tenha confiança e vai produzindo. E cada vez que você treinar mais, cada redação que você fizer vai ficar mais fácil com o tempo, tá? 6 e última. Fique por dentro do maior número possível de dicas. Orientações práticas e relevantes são um diferencial na hora de escrever. Saber que, por exemplo, não se deve começar o texto com atualmente te ajuda a evitar erros durante a produção, otimizando o tempo e melhorando a qualidade. Então, assim, isso é dicas que já foram dadas em várias aulas aqui, né, gente? Então, assim, já faz meses que tem esse cursinho. Vocês têm, assim, dicas ótimas de produção de cada um dos parágrafos, dicas ótimas de contextualização, de conectivos, enfim. Revejam essas aulas se preciso, vejam o que vocês não lembram direito e vão atrás, vão anotando, vão atrás de outros canais no YouTube que tem bastante sobre isso, tá? Para vocês saberem bastante sobre o básico, assim, do que pelo menos não pode colocar, para isso não acontecer.
que aqui eu trouxe o exemplo do... Eu trouxe não, né? Peguei do site o exemplo desse atualmente, que muita gente gosta de colocar, só que não é recomendável, tá? Não é recomendável começar a redação com atualmente. Agora, dicas na hora da prova. Primeiro, comece pela leitura da coletânea. Então, assim, gente, você recebeu a prova, nos últimos anos, pelo menos, os textos motivadores ficavam no meio, né? São as 45 questões de linguagens, aí o tema da redação, e depois as 45 questões de humanas. Então, folheia, né? Procura e faz a leitura dessa coletânea, desses textos motivadores. Se for um tema considerado fácil por você, né? Porque isso é uma coisa muito pessoal, inicie as provas fazendo a redação. Caso o tema não seja tão fácil, tente responder as outras questões, pois a prova de linguagens e códigos pode te ajudar na argumentação da redação. Gente, não pode copiar, tá? Você não pode pegar lá uma das questões de linguagens ou de humanas e sair copiando. Não. Mas vamos supor que uma questão de linguagem cita a Segunda Guerra Mundial. Citou. E daí você já sabe qual é o tema, porque você já leu a coletânea. Você falou, meu Deus, eu posso citar sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí você vai lá e anota, né? Então você não vai copiar a pergunta, isso não pode, tá? Se a pergunta traz um texto, alguma coisa assim, não pode. Mas ela te deu uma ideia, certo? Então as questões podem te dar ideia. Por isso, eu pessoalmente, isso vai de muito para a pessoa, né? Depende muito. Eu pessoalmente, o que eu sempre fiz? Quando eu recebi a prova, leio os textos motivadores, faço aquilo que chamam de brainstorming, né? Que é chuva de ideias. Então, quando você lê o tema, o que veio na sua cabeça na hora? Na hora que você lê o tema, sabe? Sem pensar muito. Você anota. Anota tudo. E não faz a redação agora. Anota tudo aquilo lá e vai fazer questões. Eu, pessoalmente, sempre gostei muito mais de humanas. Então, eu fui e fiz, sei lá, umas 20, 30 questões de humanas. Depois disso, voltei e fiz a redação inteira de uma vez só. Depois voltei para as questões, fiz mais um número de questões, voltei e passei a limpo a redação. Isso eu quero, assim, enfatizar. Não façam redação e na hora passem a limpo. Porque às vezes tem alguma vírgula ou alguma palavra que você acha que escreveu certo e que se você dá um tempo para sua mente daquilo ali, quando você voltar, você vai perceber que estava errado. Você vai falar, meu Deus, nem vi que tinha escrito tão errado assim. Então, assim, não terminem a redação e na hora passem a limpo, sabe? Pelo menos entre o término da redação e a passagem a limpo, deem um tempo, façam algumas questões pelo menos, tá? Normalmente eu fazia isso, mas é óbvio que isso é de pessoa para pessoa, não tem como falar que isso é o melhor para todo mundo, né? 2. Organize o tempo. Seja no começo ou no final das provas, não faça redação em um curto espaço de tempo. É preciso ser disciplinado para não ter um texto sem qualidade ou deixar outras questões da prova sem responder, né? Então vocês sabem quanto tempo tem, quantas questões vocês têm que fazer. Cada um de vocês vai saber quanto tempo você leva, até porque eu já dei outra dica lá antes de cronometrar o tempo que você está tendo. Então você sabe que você não pode ficar para lá e para cá sem fazer nada durante a prova, se você quer tirar uma boa nota mesmo. Tem que focar e tentar fazer não num curto espaço de tempo, mas no menor espaço possível para você, certo? Para não gastar tanto tempo, porque você sabe que você tem muitas questões. Principalmente a prova de linguagens e códigos tem muito texto, muito mesmo, né? O cuidado com a argumentação, né? Ponto 3. A ampliação de ideias pode levar ao distanciamento ou até mesmo à fuga do tema. Então, gente, sempre se atenham ao tema. Não começam a fugir do tema. Por exemplo, esse último ali foi o estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. Acho que era isso, né? Então, ó, estigma. Você teria que falar sobre o estigma, não sobre as doenças mentais em si, certo? Então não era para você chegar lá e começar a dar um monte de exemplo de doença mental. Não era isso que ele te pediu. Você vai fugir ao tema, ou você vai fazer um tangenciamento do tema. Então sempre se atenha a todas as palavras que estão escritas no tema, né? Então é o estigma relacionado às doenças mentais. Não é só doenças mentais, tá? 4. Fazer uma boa proposta de intervenção social, que é o último parágrafo, né? E a quinta proposta. Então, o último parágrafo de vocês, que é a intervenção, vale sozinho 200 pontos. Então, se você sabe que tem que colocar lá os 5 elementos, você já tem 200 pontos garantidos, né? A não ser que você vá contra, né, os direitos humanos, que não pode fazer de jeito nenhum.
Então, explicar alguns pontos é essencial, como quem vai fazer o quê, como vai fazer, quem será responsabilizado pela solução proposta para o problema. Né? Então, são 5 elementos, na verdade. Né? Quem, o que, como, com que finalidade e algum detalhamento. São esses 5 elementos que precisam estar na intervenção. Porém, eu acho que fui eu mesmo, não lembro se foi outro professor, mas acredito que fui eu, uma das primeiras aulas é só sobre a intervenção. Então, se vocês não lembram, dá uma olhada de novo. E quinto e último ponto, realizar uma revisão minuciosa no rascunho antes de passar para a folha definitiva. Então, novamente repetindo, terminou a redação? Não passa na hora, tá? Faz algumas questões, volta, dá uma lida minuciosa, né? Então, assim, com muito foco no seu rascunho, para ver se você colocou alguma coisa que não tem nada a ver com o tema, ou se você errou a grafia de alguma palavra que era com cedilha e você colocou com 2 S's, ou o contrário, tá? Para depois você passar para a folha definitiva. Isso é muito importante também, gente. Não está escrito aqui, mas é muito importante também praticar, tá? Com a caneta preta, escrever em folha definitiva, para não fazer isso só na hora. Né? Aqui eu trouxe rapidão, saindo dessas estratégias, sobre a formulação de teses. Porque ainda vejo que às vezes as pessoas simplesmente esquecem de pôr tese, né? E se não o ponto mais importante da redação, um dos mais importantes. Então, para escrever e desenvolver o seu texto, é necessário que estejam visíveis nele 2 teses, no qual a tese é basicamente uma ideia ou proposição que será defendida ao longo do texto. Ou seja, se dentro de um tema como democratização do acesso ao cinema no Brasil, você defender que as pessoas não têm acesso ao cinema por falta de condições financeiras, essa será a sua tese, uma de suas teses. Né? Então, aqui eu coloquei sempre como sendo 2 teses, mas tem gente que faz uma tese só e não tem problema. Só que é muito mais arriscado, né? Porque você sabe que vai ter 2 desenvolvimentos. Então, vai ficar mais difícil de você manter a coerência entre os parágrafos e a coesão deles. Mas, se vocês acreditam que conseguem, tudo bem. A minha dica é sempre façam 2 teses bem claras na introdução e sigam elas nos 2 parágrafos de desenvolvimento para ter uma coerência bem maior, né? Transformar seu tema em pergunta é uma das formas mais fáceis de encontrar suas possíveis teses. Então, usando o tema anterior, se transformarmos em questionamento. Por que não existe democratização do acesso ao cinema no Brasil? Poderemos estabelecer diversas respostas que irão funcionar como explicação para a ocorrência desse empecilho, tais como... Então, primeiro, você pode falar, por que não tem essa democratização? Porque o Brasil não consegue devido à falta da infraestrutura. E outra resposta, o cinema não é democratizado, pois o cidadão brasileiro de baixa classe não tem tempo para assistir os filmes. Olha, interessante. Então você respondeu aquela pergunta do tema, porque você transformou o tema em uma pergunta, e essas 2 respostas que você deu podem ser então suas 2 teses. Note que a tese está sempre ligada a uma causa, pois você deve argumentar a existência dessa problemática. Assim, nesse caso, nossas 2 teses serão a falta de infraestrutura, que foi a sua primeira resposta, e a falta de tempo do cidadão brasileiro, que foi a sua segunda resposta. Né? Primeira e segunda resposta. Mais um exemplo, usando agora um tema mais complicado: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Alterando sua estrutura para uma pergunta, temos: quais os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira? Então, a gente, só para lembrar do negócio que eu tinha falado antes, tá vendo? Você não pode fazer uma pergunta assim, ó. Quais são as doenças mentais na sociedade brasileira? É a mesma coisa? Não, né? Porque ele está falando dos estigmas. Então, quais são os estigmas associados às doenças mentais? Não esqueçam disso, porque se você tira a palavra ali, você vai fugir do tema. Aí pode ser zerada a sua redação. Mesmo que tenha ficado impecável, você não atendeu ao tema, tá? Então, podemos responder essa pergunta com, então, por exemplo, devido à desinformação, a sociedade brasileira acredita que as doenças mentais são frescura. Né? Então, para obtermos resultados mais variados, essa pergunta pode ser feita de outras formas, tais como: por que existem... ficou 2 vezes o existem, né? Por que existem estigmas associados às doenças mentais? Como surgem os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira? Então, tem várias formas de você montar essa pergunta do tema. Mas é bem simples, entenderam? E é bem fácil, ajuda bastante na hora de formular a sua tese. Vocês não podem esquecer de jeito nenhum de formular a tese.
Então, existe um leque de questionamentos que podem te ajudar a formular duas teses que não estejam clichês para serem desenvolvidas na sua redação. Clichês é o quê? Aquelas que todo mundo coloca, tá? Tentem sempre pensar fora da caixinha, né? Para não colocar o que todo mundo coloca e se transformar naquela coisa clichê. Então, o tema da semana, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para elevar o nível de educação brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Tá bom. Então, vamos ler os textos motivadores. A história da sociedade é marcada ao longo do seu desenvolvimento pela busca da efetivação, né, da educação para uma sociedade harmônica. E apesar das transformações sociais e da escola, sabemos que muito ainda temos para conquistar. De certa forma, o ensino tradicional ainda prevalece na maioria das escolas. Busca-se uma educação para a vida democrática, onde o homem seja capaz de criar e transformar o seu mundo em prol da humanidade. Em um mundo de constantes mudanças, nem os conhecimentos acumulados, nem a conduta correta são tão importantes quanto a capacidade crescente do estudante de identificar os problemas existenciais e de pesquisar soluções originais e criativas. Olha, essa parte aqui se conecta bastante com a pandemia, né? Então, em problemas, sempre temos que buscar soluções originais e criativas, tomando a educação como condição necessária para a mudança social. Deve ser construída para o processo de democratização das relações de poder na sociedade, como também pode comportar ao mesmo tempo conservação e inovação, podendo funcionar como um instrumento para mudanças. A escola deve servir como um instrumento de conscientização do cidadão, extrapolando assim sua função de mera transmissão de conhecimento e lançando-se numa ação social diretamente relacionada à formação do senso crítico, direcionado para sua intervenção e mudança da realidade social. Então, aqui diz o quê? Que a escola não pode ser só uma transmissora de conhecimento. Ela também tem que conscientizar, sensibilizar o cidadão, fazer com que ele tenha um senso crítico em relação a tudo que está acontecendo na sociedade, tudo que está acontecendo ao redor dele. Tanto na esfera política, tanto na esfera econômica, na esfera cultural, enfim, tudo que engloba a vida dessa pessoa, né? A escola deveria ser responsável por esse tipo de educação popular, esse tipo de educação social, e não somente a educação que transmite conhecimentos técnicos e científicos. Texto 2. O que seria a escola do século XXI? Então, quando falamos em escola do século XXI, as pessoas pensam que estamos falando em levar tablets e smartphones para as salas de aula. Não é só isso. É claro que essas novas tecnologias da informação são importantes, mas não são suficientes. São uma pequena parte dessa imensa revolução na produção do conhecimento que estamos vivenciando. O que precisamos é de uma escola que consiga preparar as crianças para viver, se relacionar e trabalhar em um mundo complexo como o que temos hoje, uma sociedade e uma economia do conhecimento. Então, aqui eu acho muito interessante isso daqui, por quê? Tem muitas escolas, muitos professores que às vezes falam, não pode nada de smartphone usar na sala, não pode tablet, não pode nada. Mas isso faz parte da nossa vida hoje em dia, né? A gente está no século XXI, não no século XVIII mais, certo? Porém, também não pode virar uma bagunça, né? A todo momento a pessoa usando tablet, smartphone na hora que ela quer, quando ela quer. Então tem que ter um equilíbrio, né? O professor, o educador, tem que usar aquilo a favor dele, né? Então ele pode criar atividades mais interessantes, né? Mais dinâmicas com os alunos a partir desses tipos de tecnologia. Então aqui eu já dei até um pouco de ideia de intervenção, né? Texto 3 e último é só uma imagem, né? Então a professora pede: o que mudou nessa frase? E o aluno não responde nada. E o que está escrito no quadro? É frequente o descaso com o ensino público. Aí você tem que analisar o que compõe essa imagem. Olha o teto da sala de aula. Todo, né, quebrado ali, com a lâmpada pendurada, quase caindo na cabeça dos alunos. A parede toda rebocada, né, enfim, dá para ver claramente as condições em que se encontra a educação pública no Brasil. Aqui faz uma metáfora, é óbvio que não é só em relação à parte física das salas de aula, mas sim também sobre
a qualidade da educação, da educação pública no país, né? Tanto do ensino médio, ensino fundamental, no ensino superior. Se vocês acompanham as notícias atuais, vocês veem que a cada ano, isso não é de agora, já faz anos, que a cada ano existem mais cortes e mais cortes em universidades. É só vocês verem os dados que comprovam tudo isso, né? Então fiquem sempre atualizados quanto a essa notícia e escrevam esse tema então, tá, gente? Obrigado pela aula e qualquer dúvida é só chamar.